Depois de um longo período de investigação, está praticamente confirmado que o gasoduto, tanto o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, eles foram alvos de sabotagem. Resta saber, segundo as acusações, quem praticou a sabotagem. Foram os russos? Foram os dinamarqueses? Suecos? Ou, como a Rússia fala, foi o Reino Unido? Vamos discutir um pouco mais sobre isso. Coreia do Norte dispara um míssil balístico, na verdade, com capacidade intercontinental, inclusive de chegar nos Estados Unidos, causando uma reação bastante severa, tanto dos Estados Unidos como da Coreia do Sul, e a Rússia também se pronuncia em defesa da Coreia do Norte. A Rússia anuncia, na verdade, dá declarações ali, colocando como o G20 uma vitória dos países emergentes frente ao G7, ou seja, destacando que os países emergentes hoje têm tanta voz quanto os países desenvolvidos. Vamos analisar por que essa declaração da Rússia, né? Justamente nesse momento. Enquanto isso, a Rússia alega que os soldados ucranianos, e na verdade não só nesse caso, mas em vários outros, merecem sofrer punições e sanções pelo que eles fizeram, por exemplo, em Lugansk. E claro que a Ucrânia fala que eles também cometeram uma série de crimes de guerra, inclusive espalhando notícias agora de casos de, não posso falar aqui no YouTube, mas quando você machuca a pessoa e ela não pode fazer nada, né? Entende o que eu estou falando, a ditadura militar fez isso e tal. Em Kherson. Ou seja, a gente vai ter uma recorrência, inclusive a Rússia já levou, para a própria ONU. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a questão da energia elétrica na Ucrânia. Os ataques russos, eles estão sendo relativamente bem sucedidos, o que já coloca a Ucrânia numa posição de 50% do país sem energia elétrica. E está chegando inverno e nevou em Kiev ontem. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue ainda no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, que lá eu sempre posto algumas notícias, atualidades e tal, acho que é bem interessante. E claro, se você quiser contribuir para que eu continue produzindo aqui conteúdos diários para vocês, fazendo análise de notícias, geopolíticas e tal, cara, sua contribuição financeira ela é muito bem-vinda, seja por meio de Pix, seja por meio de inscrição como membro do canal. Vou deixar minha chave Pix aqui e também na descrição. Belezinha? Se não, pessoal, só seu like e seu engajamento já tá mais que ótimo também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo. Ó. Seguinte. Hoje saíram, né, para quem não se lembra o que eu tô falando, rolaram explosões do gasoduto Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que é o gasoduto que conecta a região ali do Báltico à Alemanha. Um gasoduto que conecta a Rússia à Alemanha, né? Essas explosões, elas foram feitas, né, começou a vazar gás, tudo tal, e não sabia-se exatamente a princípio se tinha sido por um acidente, algum tipo de sobrecarga no sistema, ou como foi aparentemente confirmado agora pelas investigações, um boicote, um atentado que aconteceu contra esses gasodutos. A questão está muito agora em quem praticou esses atentados. Porque se você pega, por exemplo, os países ocidentais e a Ucrânia também, eles alegam que, na verdade, foi a Rússia que motivou esses atentados ou para culpar os países ocidentais ou para deixar a Europa, de fato, sem gás, né? Então, fazer algum tipo de ataque de bandeira falsa, que motivaria um ataque mais forte, por exemplo, em cima da Ucrânia. A Rússia fala que jamais faria isso, porque seria uma atitude muito burra, inclusive economicamente falando. Gás natural não dá em árvore, né? Quer dizer, se você soterrar matéria orgânica tal, até dá no final das contas, né? Soterrar matéria orgânica marinha, mas vocês entenderam o que eu tô falando, né? O gás natural não é barato, e você deixar aquele monte de gás natural vazando, isso compromete grande parte das reservas russas que poderiam ser aproveitadas em outro sentido. Isso segundo declarações da Rússia. Lembrando que a Rússia também falou que ela tem áudios aí que foram interceptados de uma conversa entre a Liz Truss, na época nem era a primeira-ministra do Reino Unido, com fontes militares americanas, que assim que rolou a explosão, a Liz Truss teria falado "It's done", ou seja, está feito. Então será que o Reino Unido tem algum tipo de participação nesse boicote, nesse atentado que aconteceu contra os gasodutos Nord Stream e Nord Stream 2? Foram descobertos ali 4 buracos. Vestígios foram encontrados. A gente vai aprofundando e espero, né, pelo menos que um dia a gente descubra o que de fato aconteceu. A Coreia do Norte, que vem tendo uma retórica cada vez mais agressiva, assim como a Coreia do Sul também, fez um disparo ali de míssil, mas desde o começo do ano foram cerca de 34 mísseis, tá, que já foram disparados como forma de teste. Só que dessa vez foi um míssil mais poderoso, um míssil com capacidade intercontinental. Inclusive a distância que ele percorre é possível chegar até os Estados Unidos.
E como eu falo, toda ação geopolítica, ela traz uma certa imagem com ela. Você testar um míssil que tem capacidade de chegar nos Estados Unidos é uma certa ameaçinha, né, aos Estados Unidos. Inclusive esse míssil com capacidade até de transportar ogivas nucleares, ou seja, podendo representar um ataque nuclear ao território americano. Não acho que a Coreia do Norte vá fazer esse ataque, mas é uma imagem que eu poderia fazer se eu quisesse, entende? Isso já provocou, galera, uma reação forte do Japão, que vem pedindo por exercícios militares em conjunto com os Estados Unidos e com a Coreia do Sul, e hoje foram realizados exercícios militares para destruir lançadores de mísseis no território norte-coreano. Tá? Se isso vai acontecer ou não, de novo, pessoal, é muito difícil a gente saber. Mas um programa de aproximação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, com certeza está cada vez mais distante. A Rússia e a China, que são, vou falar assim, grandes aliados, né? Mas principalmente a China, sim, mas estão mais próximos dos norte-coreanos. A Rússia já falou que as atitudes que a Rússia, que os Estados Unidos vem tomando de realizar esses exercícios militares, de fortalecer os militares da Coreia do Sul, é uma provocação sem fim aos norte-coreanos. E é claro que o mundo ocidental vai colocar a Coreia do Norte como grande vilã, né? Então, de novo, professor, mas é mesmo, não é tal. É retórica, depende de quem você concorda mais, se é com o lado OTAN da força ou se é com o lado oriental da força, né? Hoje, a Rússia, ela também colocou uma notícia super importante a respeito de mortes que aconteceram, na verdade, execuções, tá, que aconteceram. A queima-roupa, colocando, não posso falar no YouTube essas coisas, né? Mas na testa ali de soldados russos, a queima-roupa, mais de 10 ali foram executados na região de Lugansk. Isso fez com que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia e o próprio Medvedev, que sempre que fala é um trombone, né? O cara faz críticas muito ácidas ao Ocidente, é o que com certeza tem a retórica mais agressiva dentro do Peskov, do Lavrov, até o Putin, tá? O Medvedev sempre é o que dá as declarações mais bombásticas, falou que ele não aceita outro tipo de punição aos soldados, aos militares que estão praticando execuções contra os russos, que não seja a pena de morte. A Ucrânia, em resposta a isso, falou assim, vocês russos também estão querendo falar agora que a gente vai ser condenado pela ONU, que tem que ter pena de morte e tal. E o que vocês fazem constantemente? Atacando pontos de infraestrutura, deixando a população sem energia, atacando hospitais, escolas, pontos de circulação de pessoas. E, inclusive, colocou uma notícia que em Kherson hoje, que é o estado, né? Que o Rio de Dnipro, ele divide a parte que os russos abandonaram, hoje ocupado pelos ucranianos, e a parte que ainda pertence à Rússia. E, aliás, a Rússia está aumentando suas posições ali, hein? Está aumentando suas posições principalmente na Crimeia. Ponto importante isso, tá? Mas que em Kherson tem práticas de não posso falar no YouTube, não posso, né? Essas práticas aconteceram em Kherson e, obviamente, isso seria relatado também como uma possibilidade de crime de guerra. Professor, o que vai acontecer? De fato, nada, né? A Rússia pode sofrer sanções, a Ucrânia duvido que vai sofrer sanções por essas execuções que aconteceram. Notícia importante também, relacionado a declarações que a Rússia fez sobre a participação do G20. O Putin não participou, né? Mas o Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, ele participou. E a grande declaração que a Rússia deu, e que acho que é bastante sintomático do mundo que a gente vem passando hoje, é que o G7, para quem não sabe o que é G7, são as 7 economias mais desenvolvidas do mundo. Era G8 ou G7 mais a Rússia, até quando a Rússia invadiu a Crimeia na Ucrânia lá em 2014, e como resposta, os Estados Unidos e o G7, ou G8 na época, expulsou a Rússia. Aí virou só G7. Então o G7 ele representa como se fosse não, né? O grupo dos países desenvolvidos. É Justin Trudeau, do Canadá, é Macron, é Biden e tal, e eles ficam discutindo políticas econômicas. Só que é claro que hoje a geopolítica ela está muito menos centrada nos países centrais desenvolvidos e você tem ali países ganhando força. Não dá para hoje ter uma discussão geopolítica sem a presença da Rússia, sem a presença da China, da Índia. O Brasil mesmo é uma liderança regional, né, da América Latina, por exemplo. Então, o que a Rússia colocou é que hoje o G20 ele serviu para mostrar que os países emergentes eles estão tendo tanto poder de decisão, tanta voz quanto os países desenvolvidos. Professor, você realmente acha isso? Claro que não, tá? Porque o hard power e o soft power, que é o que define a influência geopolítica, a agressividade militar e a influência econômica e cultural, que é o soft power, eles são muito mais fortes ainda nos países centrais. Tem em comparação, né? Sei lá, os Estados Unidos com o Brasil, por exemplo, entende?
Mas a Rússia dando esse tipo de declaração, ela fortalece e ela engrandece os países emergentes, Indonésia, Brasil, etc., para fazer parte do grupo os BRICS+. Lembrando que China e Rússia, mas principalmente a China, estão querendo transformar os BRICS não mais naquela aliança econômica de países emergentes, crescimento econômico, mas num G7 dos países emergentes. Já falou que a geopolítica atual não representa mais a geopolítica da década de 90, que os países emergentes têm que ter um local ali de discussão, de poder de decisão, com o México, com Turquia, com a Argélia, com, enfim, Irã, né? Uma série de países tendo voz também para não se pronunciar sobre os grandes acontecimentos geopolíticos internacionais. Então, acho que foi mais uma cutucadinha ali dos russos para motivar essa união dos BRICS a acontecer. Lembrando que uma série de países já pediram para ingressar nos BRICS. Argentina, Irã, Argélia, Nigéria, Egito, Indonésia, né? Todos eles já estão ali avançando, possivelmente ano que vem vão entrar na organização, que está mudando um pouco o seu caráter para ser essa aliança geopolítica anti-G7, oposição ao G7. E para finalizar, galera, eu diria para vocês que os russos estão, aliás, os ucranianos estão passando por maus bocados. Hoje foi divulgado, na verdade o Zelensky falou mesmo, tá? Que a Ucrânia hoje, com os ataques que a Rússia fez, lembrando que o míssil que pegou na Polônia, né, recentemente, aliás, até o Lewandowski, né, se pronunciou, o Lewandowski, acho que conhece, né? É o principal atacante aí da Polônia, ele falou que é uma situação de extrema preocupação, né? Mas o míssil que acabou caindo ali, ele foi aparentemente o que aconteceu, uma defesa da Ucrânia, que quando foi atacar o míssil russo que estava caindo no ar, acabou perdendo o controle e caindo na Polônia. É certeza? Não é, tá em investigação. Mas esses são os principais rumores. E por que a Ucrânia deu essa resposta? Porque a Rússia tinha feito, no dia, o maior ataque à infraestrutura desde o início dos conflitos. Mais de 90 mísseis de cruzeiro. E esses mísseis estão indo para pontos de infraestrutura em pleno inverno. E não é inverno de 15 graus frio no pé. É inverno de menos 15, menos 10, que você morre se não tiver aquecimento da sua casa. Não tem funcionamento de indústria, hospitais, comércio, serviços e por aí vai. Pô, 50% de energia comprometida eu diria, uma tática que a Rússia está utilizando para minar o poder da Ucrânia. Será que a União Europeia vai ter bala na agulha, dinheiro e interesse político até de continuar financiando os ucranianos com essas maiores dificuldades? O que você pensa, pessoal? Se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.